Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor. Somos a Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, Rua Piaíba 285, pastor presidente, pastor Francisco José da Silva. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e fui incumbido para, nesta manhã de domingo, dia 17, estar trazendo os comentários, as minhas considerações acerca da lição de número 7. Lição esta que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho nesta manhã sobre essa questão da reconciliação do homem com Deus. O nosso texto áureo se encontra aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz: porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A nossa verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19, e eu queria rapidamente ler com os irmãos. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esta é a nossa leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre os dois povos criou apenas um povo, a igreja. Os objetivos específicos da nossa lição estão diretamente ligados aos tópicos, que por sua vez são 3. E o primeiro objetivo é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O segundo objetivo é explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E o terceiro objetivo específico é evidenciar que pela cruz todos nós fomos reconciliados com Deus. Eu quero iniciar as nossas meditações e as nossas considerações sobre esta lição com uma oração. Se você puder orar comigo, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai eterno, Pai bendito, aqui estamos nesta manhã de domingo para mais uma vez aprender a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que pelo Teu Espírito Tu venhas iluminar, Tu venhas esclarecer, Tu venhas nos inspirar acerca das verdades contidas na Tua palavra, para que assim possamos compartilhar com os Teus filhos, com todos os amigos e irmãos que estão, Senhor, ao alcance desta transmissão. Portanto, ó Deus, fica conosco nesta manhã, ensina-nos, fortalece-nos, instrui-nos, orienta-nos através da meditação e do estudo sistemático da Tua palavra. Assim nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós, antes de estarmos iniciando a lição, queremos mandar um forte abraço para o pastor Alberto Duarte, que é o nosso superintendente da escola dominical, que tão gentilmente cedeu o espaço desta manhã de domingo para nós estarmos ministrando algo da parte de Deus. Também queremos mandar um forte abraço e a paz do Senhor
para o nosso pastor presidente, pastor Francisco José, que Deus possa continuar abençoando o nosso pastor e toda a sua família. E eu também não posso deixar de mandar a paz do Senhor e um forte abraço para todos os nossos professores da EBD, para todos os alunos de todas as classes que neste período de pandemia, de isolamento social, têm se esforçado ao máximo para estudar as nossas lições, para aprender da parte de Deus e, por sua vez, nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos o pouco que Deus tem colocado nas nossas mentes e nos nossos corações. Para nós nos introduzirmos à lição, eu queria meditar rapidamente com os irmãos, dando uma passada na leitura bíblica diária, para nós então podermos situar em um contexto escriturístico o assunto da nossa lição, que fala, no caso, sobre a nossa reconciliação com Deus. Na segunda-feira, nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 14, que Cristo derrubou a parede da separação entre Deus e o homem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esta parede, sobre esta divisão. Mas é certo então que existia uma divisão entre Deus e os homens. Quem é que colocou esta divisão entre Deus e os homens? Foi Deus, foi os homens? Quem é que derrubou esta divisão entre Deus e os homens? Foi o homem, foi Deus? Tudo isso nós vamos aprender nesta lição de número 7. Na terça-feira, a leitura está em Atos, capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 30, onde aprendemos que Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Então, nós aprendemos nesta leitura bíblica semanal que havia também uma separação entre os religiosos judeus e os não religiosos gentios. Não assim não religiosos, mas os que não faziam parte da comunidade de Israel. Havia também uma barreira, uma separação. E Jesus, ele também desfez esta barreira. Então, não apenas a barreira que existia entre Deus e o homem, mas também a barreira que existia entre homens e homens, também foi derrubada por Jesus. Quarta-feira, a leitura se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 17. E nessa leitura nós aprendemos que Cristo se fez carne e cumpriu a lei na sua integridade. Afinal de contas, qual era o propósito da lei? Por qual razão Deus impetrou a lei entre os judeus? A lei era completa em si? Qual era a função da lei? A lei salvava alguém? E qual foi o propósito de Jesus ao se manifestar? Ele desfez os ritos da lei? Ele veio para extinguir, exterminar, para desfazer a lei? Ou ele veio para cumprir a lei? E de que maneira Jesus cumpriu a lei? Então, nessa leitura bíblica de quarta-feira, nós aprendemos que Jesus, na sua carne, ele cumpriu a lei na sua integridade. Isso também nós vamos rapidamente estudar nessa lição. Quinta-feira, Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nesta leitura, nós aprendemos que Deus ama a todos de igual modo e por isso não faz acepção de pessoas, já que Jesus desfez todas as barreiras para com Deus e para com os homens. Nós entendemos pelo Evangelho, nós entendemos pelas palavras de Paulo aos Colossenses 2,11, que no Evangelho, na graça, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, não existe distinção, não existe separação. Todos somos um em Jesus. Na sexta-feira nós lemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, e também lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, e aprendemos que Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda inimizade. De que maneira Jesus se fez maldição? Se fazendo homem? Não apenas isto, Jesus se fez maldição morrendo na cruz do Calvário. E isto também estaremos aprendendo nesta lição. A nossa leitura bíblica de sábado se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. E nesta leitura nós aprendemos
que o ministério da reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício na cruz. Que maravilha! Jesus estava sozinho na cruz? Quem foi que reconciliou o homem com Deus? De que maneira aconteceu esta reconciliação? Qual é a importância da cruz do Calvário para todos nós, servos de Deus, eleitos em Cristo Jesus? Então é isso. São esses assuntos, são essas matérias, são esses argumentos que nós vamos estudar nesta lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Pois bem, meus amados irmãos, para podermos entender a questão da nossa reconciliação com Deus, nós precisamos ter uma visão macro do plano da salvação, do plano da criação e do plano da salvação. Tendo esta visão macro, nós podemos então entender como se processou esta reconciliação nossa com Deus. Pois bem, Deus, na sua presciência, ele criou todas as coisas e criou também o homem. E diz a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para sermos os representantes de Deus aqui na criação. Nós fomos criados não apenas para ser os representantes de Deus, fomos criados também para manter com Deus um relacionamento. Você se lembra que Deus planta um jardim e faz deste jardim o local de encontro com o homem? E todos os dias, na virada do dia, Deus se comunicava com Adão, Deus falava com Adão. Era este tipo de relacionamento que Deus queria e ainda quer ter com o homem. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de criatura para com o seu Criador, um relacionamento de Deus para com o seu adorador. Mas o que aconteceu? O homem, em Adão, pecou contra Deus. Em Adão, o homem desobedeceu. É por isso que o pecado de Adão é chamado de pecado original. Quando o homem desobedece, quando o homem peca, o homem rompe com o seu relacionamento com Deus. Quando o homem peca, o homem estabelece uma barreira, uma muralha, um muro de relacionamento entre ele e Deus, porque o relacionamento é cortado. E interessante que o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados afastam o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Jeremias, ele confirma isso no capítulo 5, versículo 25, dizendo que a nossa iniquidade desvia as promessas de Deus, as coisas boas das nossas vidas, e os nossos pecados afastam de nós o bem. Através do pecado, o homem estabeleceu uma barreira para com Deus. Porém, o pecado de Adão, ele não pegou Deus de surpresa, porque afinal de contas, Deus ele é onisciente, Deus é presciente, ele sabe de todas as coisas. Embora ele dê para o homem o livre-arbítrio de tomar as suas escolhas e decisões, Deus prescientemente, ele já sabe, ele já sabia quais escolhas Adão iria tomar. E em função de sua presciência, Deus pré-estabeleceu um plano salvífico para o homem, porque Deus não iria abandonar a sua criação. Então Deus estabelece um plano de salvação. E ao longo da história da humanidade, Deus executou esse plano. Deus foi usando profetas, patriarcas, reis, e em cada lance da história, Deus estava trabalhando até chegarmos na consumação dos séculos. E este plano nada mais era do que o estabelecimento do seu Filho, Jesus Cristo, que viria ao mundo e iria morrer pelos nossos pecados. E através da sua morte, todos os homens estariam reconciliados com Deus. Mas antes da chegada de Jesus, Deus providenciou alguns meios, Deus providenciou algumas normas para que estas normas, para que estes meios
preparassem o homem para a chegada do Messias, para a chegada do Salvador. Quais foram estas normas? Quais foram estes meios? Pois bem, Deus primeiro enviou profetas, reis, patriarcas e sacerdotes. E Deus estabeleceu a lei mosaica. Porém, a lei não tinha o propósito de salvar a criatura humana. A lei não tinha o propósito de abonar o pecado humano. A lei, ela possuía apenas o propósito de apontar para a pecabilidade do homem, apontar para a pecaminosidade do homem. A lei só tinha o propósito de mostrar o quanto o homem estava errado e preparar o caminho para o Messias. Todos os rituais, todas as figuras da antiga aliança, ou seja, a lei, apontavam para Jesus. Esta era a função da lei. Os anos se passaram. Porém, o que aconteceu é que Israel, que foi o povo destinado por Deus para a promulgação da fé cristã, sim, para a promulgação da fé em Cristo. Mas Deus usou a lei como aio, como um bypass para que o seu povo, o povo de Israel, chegasse até Jesus. Nenhum homem seria justificado pela lei. A lei serviria apenas para conduzir o homem à fé genuína em Jeová e em seu enviado, no Messias enviado, que no caso era Jesus, o próprio Filho de Deus. Mas com o passar dos anos, o judeu começou a interpretar de uma forma distorcida a lei e em momento algum o judeu de uma forma geral, conseguia ser justificado pela lei, ou melhor, pela lei ele não seria justificado, porque o justo seria justificado pela sua fé. Foi isto que Deus disse acerca de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé. Foi isto que Deus disse através de Enoque. Deus achou graça em Enoque. Em outras palavras, Noé foi justificado pela fé. Enoque também foi justificado pela fé. Então, embora eles estivessem vivendo na dispensação da lei, o que justificava o verdadeiro crente era a sua fé genuína e legítima em Jeová, através da esperança do Messias. Todos os heróis do passado não foram justificados pela lei, foram justificados pela fé. Se lembra de Abacuque? Deus disse assim para Abacuque, e é bom lembrar que Abacuque vivia na época da lei, da dispensação da lei mosaica. E Deus falou para Abacuque, olha, os ímpios, os gentios, a alma deles vão se inchar neles mesmos, mas o justo, pela sua fé, vai viver. O justo, pela sua fé, viverá. Então, desde o princípio, Deus já estava predisposto a fazer com que o homem fosse justificado pela fé. Porém, através do estabelecimento da lei, o homem, ou o judeu, interpretando mal o propósito da lei, começou a se jactanciar pela lei, começou a achar que era um povo exclusivo, começou a entender que nenhum outro povo merecia a salvação, começou a entender que nenhum outro povo era digno de alcançar a salvação. Foi então que Deus também rejeitou o povo de Israel, porque afinal de contas, a salvação viria ao mundo através de Israel. Jesus, conversando com a samaritana no capítulo 4 de João, Jesus falou que a salvação vem dos judeus. Mas no capítulo 1 de João, lá pelos versículos 11 e 12, João falou assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus e veio para ser proclamado e manifestado ao mundo através dos judeus. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, diz João, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus ele veio para ser proclamado pelos judeus, mas os judeus não receberam, muito pelo contrário, construíram mais um muro. Além do muro que Adão havia construído, a muralha da separação, a muralha chamada pecado, o judeu construiu uma outra muralha chamada religiosidade, uma muralha chamada exclusivismo religioso.
O judeu pensava que somente ele poderia herdar a salvação. Pois bem, duas muralhas estão construídas. E olha que o homem, ele é especialista em construir muralhas. Os irmãos, os amigos sabem que muro, muralha, parede, tem alguns propósitos específicos. Muro, muralha, parede tem o propósito de preservar a integridade, preservar a intimidade, preservar a privacidade, preservar a propriedade, fazer uma separação. Do muro para lá é uma coisa, do muro para cá é outra. Foi isso que foi construído através do homem quando pecou. Ele construiu um muro e ele mesmo, o homem, disse: do muro para cá somos nós, os pecadores. Do muro para lá é Deus em sua santidade. E não tem comunicação a santidade com a vida impura, com a vida de pecado. Mas também o homem construiu uma segunda muralha, a muralha do legalismo e do exclusivismo religioso entre judeus e gentios. O judeu passou a se achar exclusivo. Então, nós chegamos na nossa lição quando Jesus se apresenta e diz: a partir de agora não tem mais muralha entre Deus e o homem. A partir de agora não tem mais muralha entre judeus e gentios. E o apóstolo Paulo é bem enfático ao dizer que Jesus, como é que ele fez, como é que ele derrubou essa muralha? Foi através da cruz do Calvário. Através da cruz, Jesus derrubou as muralhas que existiam entre Deus e o homem, entre judeus e gentios. Pois bem, irmãos, diante deste panorama histórico, diante deste contexto histórico, nós então podemos entender como sucedeu a reconciliação do homem com Deus. Caminhando na lição, no tópico número 1, nós temos posto o seguinte: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O subtópico número 1, a parede da separação entre os homens. É exatamente aquilo que nós já explicamos. Havia uma parede entre judeus e gentios. Os judeus se achavam exclusivamente salvos e achavam que os gentios estavam perdidos. Infelizmente, muitos de nós, nos dias de hoje, temos esta parede do exclusivismo e achamos que muitos estão perdidos e apenas nós, apenas a nossa denominação, apenas a nossa forma de entender o Evangelho, a nossa forma exclusiva de entender o Evangelho. Não, irmãos, a salvação não é pelo exclusivismo, a salvação é pela fé genuína em Cristo Jesus. Uma vida de fé e uma vida de santidade garante a qualquer um ver o Senhor, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é cada um vivendo uma vida de santidade diante de Deus com uma fé em Cristo Jesus para obter a salvação. Então não existem mais barreiras. Em Cristo não existem judeus, gentios, servos, senhores, ricos, pobres, negros, brancos, não. Jesus é um em todos. Jesus é para todos e em todos. O subtópico número 2, a derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo é bem enfático ao dizer que Jesus, ele derrubou a parede. Antes, o judeu apenas transpunha a parede. Antes, o gentio apenas transpunha a parede da separação religiosa. Mas Jesus não permitiu apenas isto. Jesus, ele simplesmente derrubou a parede da separação. Os irmãos se lembram dos escritos aos Hebreus, quando a Bíblia diz que havia um véu no lugar santíssimo, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, e por ocasião, uma vez por ano, o sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote e apenas uma vez por ano. Com a morte de Jesus, a Bíblia diz que o lugar santíssimo, ou o véu do lugar santíssimo,
se rasgou de alto a baixo, dizendo que houve um rasgo, que houve uma quebra de paradigmas. E foi do alto, de cima para baixo. Foi o próprio Deus quem rasgou o véu para mostrar que agora não havia mais separação. Agora todos nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Foi desta maneira também que Jesus desfez todos os muros, todas as paredes, todas as muralhas que havia entre homens e homens e também entre Deus e o homem, através da cruz do Calvário. Subtópico número 3, o conceito da lei dos mandamentos. Pois bem, aqui na nossa leitura bíblica em classe, está dizendo que Jesus, através da lei dos mandamentos, versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E alguém de repente perguntaria, pastor, este versículo está dizendo que através da cruz, Jesus desfez a lei. Jesus desfez as ordenanças da lei. Neste subtópico número 3 do tópico principal número 1, o escritor, ou melhor, o comentarista, está nos explicando que não foi bem assim. Na verdade, a lei de Moisés, ela era tripartida, como diz o comentarista da nossa lição. A lei era um conjunto, na verdade, de 3 aspectos. O aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto cívico. Afinal de contas, Deus estava formando uma nova nação. E através daquela nação, Deus precisava estabelecer todos os parâmetros necessários para a constituição de uma nação. E Deus, então, ele mesmo se preocupou com o aspecto moral, com o aspecto cerimonial e com o aspecto civil. Logo, a lei de Moisés possuía estes 3 aspectos: o moral, o cerimonial e o civil. No aspecto civil, as questões da lei mosaica cabia apenas para o povo de Israel, no aspecto civil. No aspecto cerimonial, a lei mosaica cabia apenas para os judeus prosélitos. E neste tópico é bom salientar que existe o judeu e existe o israelita. O israelita é todo aquele que é nascido em Israel, mas não é necessariamente um judeu prosélito, porque o judeu prosélito é aquele que abraçou a lei de Moisés como sua profissão de fé. Então, a lei de Moisés, repito, tinha esses 3 aspectos. O aspecto civil, que é para o cidadão judeu ou israelita, como você preferir. O aspecto cerimonial, que era para o judeu prosélito, e tinha também um aspecto moral, que trata justamente da questão da santidade, da questão da vida com Deus, do aspecto religioso, do aspecto espiritual. Jesus, ele veio ao mundo, não foi para detonar, não foi para destruir, não foi para aniquilar a lei, porque a lei moral continua valendo até os dias de hoje. Jesus, no seu sermão no Monte das Oliveiras, Mateus, a partir do capítulo 5, Jesus deixou bem claro que os ditames, os preceitos da lei moral devem ser encarados não de forma legalista, mas devem ser encarados de forma empírica, de forma de integridade e de uma forma muito pessoal. Como disse o salmista, Deus ama a verdade no íntimo. E Jesus começa a falar sobre a antiga aliança. Ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus estava com aquelas palavras, com os exemplos que ele deu acerca da lei, dizendo que a graça é muito mais exigente no aspecto moral do que a lei. E Jesus não veio desfazer os ditames e os preceitos da lei, muito pelo contrário. Na questão moral, na questão espiritual, na questão de integridade, na questão de vida com Deus, Jesus veio enfatizar ainda mais
este aspecto moral da lei. Agora, os outros aspectos, o aspecto cerimonial cabia apenas ao judeu prosélito e o aspecto civil cabia apenas ao israelita ou ao israelense. Então, subentendemos que o novo corpo, a igreja de Jesus, não estava condicionada ou não está condicionada à lei cerimonial ou à lei cívica. Estamos condicionados apenas à lei moral. É nesta questão que o apóstolo Paulo diz que Jesus ele veio quebrar o paradigma da lei, mas o paradigma da lei cerimonial, o paradigma da lei civil, porque um não-judeu, ele não precisa guardar os paradigmas da lei civil, mas ele precisa guardar os paradigmas e os preceitos da lei moral. Então a lei moral não veio para ser abrogada, disse Jesus. A lei moral veio para ser cumprida. E Jesus, como judeu, ele cumpriu integralmente, absolutamente, todos os preceitos da lei. Tanto os preceitos morais, tanto os preceitos cerimoniais, quanto os preceitos cívicos. Jesus, ele nasceu de uma virgem, Jesus, ele foi apresentado no templo, Jesus foi circuncidado, Jesus passou pelo bar mitzvah, Jesus, ele pagou imposto, Jesus, ele foi batizado nas águas por João, embora ele não tivesse pecado, mas como disse ele, para cumprir toda a lei. Inclusive, Jesus veio cumprir não apenas a lei de Moisés, mas ele veio cumprir toda a lei profética veterotestamentária. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram acerca de Jesus, Jesus, o próprio, cumpriu na íntegra. Tudo aquilo que estava escrito na lei acerca de Jesus, seja através de forma profética ou através de forma alegórica, Jesus cumpriu cabalmente. Jesus, como disse João Batista, foi o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no aspecto moral, Jesus cumpriu integralmente todos esses aspectos da lei. Ele cumpriu também o cerimonial e o cívico, mas no aspecto moral, Jesus cumpriu integralmente todos, porque ele foi o único homem perfeito na face da terra. Caminhando então na lição, no subtópico número 4, a revogação da lei dos mandamentos. É isso exatamente que nós acabamos de explicar para os irmãos. Jesus, ele veio cumprir a lei moral, cumprir a lei cívica e cumprir a lei cerimonial. Mas a lei moral permanece para todos os povos. Já a lei cerimonial não era mais necessária. Por que não era mais necessária? Porque toda aquela cerimônia apontavam justamente para Jesus. Jesus era o cumprimento da lei. E a matança dos bodes, dos cabritos, tudo aquilo era um símbolo que apontavam para o surgimento do sacrifício maior, do sacrifício perfeito. Depois que esse sacrifício maior foi realizado, não haveria mais necessidade da continuidade dos demais sacrifícios. Então, esta lei cerimonial foi abrogada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, repito, a lei moral, Jesus enfatizou, reenfatizou, respaldou, ratificou, confirmou. Devemos continuar sendo fiéis a Deus e fiéis em nossos relacionamentos. Chegamos no tópico número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Os irmãos se lembram que eu disse que o judeu se achava exclusivo. O gentio se achava excluído. Com a sua morte vicária, ou digo, substituta, Jesus morreu no nosso lugar. E ele simplesmente desfez a prioridade, ou a legitimidade, ou o exclusivismo de qualquer povo que pudesse se denominar na face da terra. Qualquer um que religiosamente se sentisse exclusivo, Jesus desfez tudo isso. E Jesus agora, com sua morte, passa a nos dizer:
não é pela lei, não é pelo pensamento positivo, não é pelas obras, não é pela bondade, não é por nenhuma outra prática e nem prática cerimonial. Agora vai ser pela cruz do Calvário. Agora não, na verdade sempre foi. Mas na antiga aliança, a antiga aliança apontava para a cruz. Porém agora a cruz estava acontecendo. Agora, através da cruz, o homem poderia se reconciliar com Deus. Então Jesus praticamente ele desfez a inimizade de todos os povos e criou um novo povo. Quem fizer parte deste povo estará automaticamente salvo por Cristo Jesus. Esta é justamente a questão da predestinação que muitos não entendem. A nossa predestinação para a salvação, ela não é pessoal, ela é coletiva. Ninguém é predestinado pessoalmente para ser salvo. Nós somos predestinados coletivamente para sermos salvos em Jesus. Você, teólogo, você pode procurar na sua Bíblia todos os versículos que falam sobre eleição, filiação, reconciliação, predestinação. Todos esses versículos apontam sempre para a pluralidade, apontam sempre para a coletividade. Então é através do corpo que a igreja, nós somos salvos em Cristo Jesus. A igreja é aquela condução que está indo para as mansões celestiais. Quem estiver dentro da condução, quem estiver dentro do coletivo, estará rumando para a salvação. Quem soltar antes, Deus não pode fazer nada, porque Deus deu para o homem o livre arbítrio. Então, através da cruz, Jesus constituiu um novo povo e estabeleceu a paz. A igreja é lugar de paz. A igreja não é um local, quando eu digo local, eu estou me referindo à dispensação da graça, à plenitude dos gentios, como disse Paulo em Gálatas 4:4. A igreja como corpo de Cristo é a dispensação na qual não existe discriminação, ou não deveria existir. É claro que na igreja, organismo não existe. Na igreja, a organização pode até existir, como existem as várias denominações, os vários segmentos teológicos. Porém, na igreja, organismo vivo de Jesus, não existe discriminação. Na igreja, organismo, todos somos um em Cristo Jesus. Não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem gentio, não tem feio, não tem bonito, não tem africano, não tem brasileiro, não tem chinês, não tem japonês, não. Todos somos um em Cristo Jesus, pois através da cruz ele fez a paz. Aqui no início do segundo tópico, o comentarista nos dá um resumo do significado da palavra paz. O que é paz? Paz é a descrição de boas relações após o fim de um conflito. Paz é o estado de tranquilidade. Paz é uma das qualidades espirituais do crente, Gálatas capítulo 5, versículo 22. E foi exatamente o que Jesus fez através da cruz do Calvário. Ele estabeleceu a paz. Subtópico número 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Ele é a nossa paz. A expressão aponta para uma conotação mais profunda, porque como é que Jesus estabeleceu a paz? Hoje em dia se fala muito em acordo de paz. E os grandes líderes mundiais, quando pensam em acordo de paz, tem sempre um mediador que consegue trazer as melhores condições, as melhores decisões, as melhores sugestões. Tá bom para uma parte, tá bom para outra parte, é deste jeito, é dessa maneira, e eles então se acordam entre si. Mas o estabelecimento da paz que nós temos em Jesus não foi feito através de nenhum acordo, não. Na verdade, foi um acordo unilateral. Deus, do lado dele, ele estabeleceu a paz através de Jesus, independente do outro lado.
Deus simplesmente interveio na história da humanidade e disse: a partir de agora é este povo aqui, este povo chamado igreja. A salvação não será pelos judeus, a salvação não será pelos gentios, a salvação não será por Buda, a salvação não será por Confúcio, a salvação não será por Maomé, a salvação não será pelas boas obras, a salvação será por Cristo Jesus. Quem fizer parte do corpo chamado igreja está salvo. E o corpo chamado igreja possui militantes em todos os quadrantes do planeta. Chineses, japoneses, americanos do norte, americanos do sul, russos, irlandeses, toda sorte de tribos, raças, povos e nações, todos nós em Cristo temos a paz. Subtópico número 3, a nova humanidade formada pela paz em Jesus. É neste subtópico que o apóstolo Paulo fala que a igreja é um corpo único e através de Jesus, nós, a igreja, temos a paz. Deus nos abençoe. Tópico número 3. Pela cruz, somos reconciliados com Deus em um corpo. Os romanos, eles possuíam vários métodos de tortura e morte. Eu relacionei aqui pelo menos uns 8 ou 10 métodos de tortura e morte praticado pelos romanos, digo. O método do judeu era o apedrejamento. E os judeus, os sinédrios, os fariseus, os sacerdotes, tentaram várias vezes matar a Jesus através do apedrejamento. Mas para isso, eles precisavam convencer o povo. Mas para isso, eles precisariam mudar os vaticínios acerca de Jesus. Porque a Bíblia apontava para a morte de Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53 dizia que ele seria levado ao madeiro. Então não adiantava o judeu forçar a barra querendo matar a Jesus através do apedrejamento. Eles não conseguindo matar Jesus através do apedrejamento, eles encaminharam a Jesus como um possível culpado até as autoridades romanas, porque saberiam que através dos romanos, Jesus seria morto através dos métodos de morte dos romanos. Como eu disse, eu relacionei aqui alguns, cerca de 7 métodos de morte, entre os tortura e morte. O caldeirão era um caldeirão que era colocado de boca para baixo na barriga das vítimas, com um animal dentro, e eles colocavam fogo no caldeirão para que ele esquentasse, o animal ficasse desesperado e começasse a corroer as vísceras da vítima. Era um tipo de tortura e morte entre os romanos. E eu não vou nem citar os outros métodos, para não causar nenhum tipo de ojerize entre os irmãos. Mas o modo mais sangrento, o modo mais traumático, o modo mais sofrível de tortura e morte era, sem dúvida, a crucificação. E não pensem os irmãos que era comum entre os romanos matar por crucificação. Não era comum, por incrível que pareça. Havia também a cruz tipo X, tipo T, mas cidadão romano, por exemplo, não morria crucificado. Crucificado eram apenas os escravos e os capturados em guerras, os desafetos, capturados de outros povos, de outras nações. Mas cidadão romano não era crucificado. E a morte de cruz era muito mais comum do que nós podemos pensar. Ela acontecia, na maioria das vezes, de modo coletivo e sempre transmitindo uma mensagem para algum povo, para alguma parcela da população. Por exemplo, a Síria, uma certa vez, crucificou cerca de 3.000 refugiados de guerra. Alexandre o Grande, em uma certa batalha, ele crucificou 2.000 pessoas. Então essa prática da crucificação já era comum entre os povos. Roma simplesmente também aderiu a essa prática. E o interessante é que a morte de cruz entre os romanos consistia em deixar a vítima nua. Ele era açoitado, a vítima era açoitada sem morrer,
e depois ela era cravejada no madeiro. E por conseguinte, ainda era obrigada a transportar o seu madeiro até o local da crucificação. Esta foi a morte de Jesus. Contando assim em rápidas palavras, parece que foi uma coisa tranquila. Mas se nós fôssemos pormenorizar o tipo de chicote que era usado, o tipo de açoite que era usado, o chicote de couro com pontas de metal que rasgavam as costas do vitimado, se nós fôssemos relatar o tipo de cravo que era colocado na mão ou no punho da vítima, se nós fôssemos relatar aqui a posição na qual Jesus ficou na cruz do Calvário, totalmente sem ar, quando ele tentava levantar o corpo para pegar ar, rasgava o seu corpo. Jesus morreu na cruz do Calvário e foi uma morte cruenta, foi uma morte sofrível, foi uma morte que nenhum de nós gostaríamos de ter, mas a Bíblia diz que ele morreu no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos purificados. É por isso que neste tópico número 3, o escritor nos diz que pela cruz, Jesus se fez maldição por nós. Pela cruz, Jesus, ele reconciliou o homem com Deus. Pela cruz, Jesus uniu todos os povos. Jesus sofreu por nós. É importante lembrar que o apóstolo Paulo, ele nos fala que em Gálatas capítulo 5, versículo 11, que a cruz foi um escândalo que Jesus passou para nos salvar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor diz que Jesus suportou a cruz e desprezou a afronta. A cruz, quando ele diz que Jesus suportou a cruz, ele não está falando do peso físico da cruz, ele está falando do tipo de morte crucificado. Jesus suportou. Lá em Filipenses, por exemplo, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em 1 Coríntios 1,8, o apóstolo Paulo fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Em outras palavras, como é que pode um homem se entregar à morte de cruz? Isto é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E o apóstolo Paulo ainda diz em Colossenses 2,14 que havia uma cédula que era contrária a nós, a cédula chamada pecado. Por conta do pecado, nós tínhamos uma dívida com Deus. Mas em Colossenses 2,14, o apóstolo Paulo diz que através da cruz, Jesus rasgou a cédula e cravou-a na cruz, anistiando toda a humanidade. Agora judeus e gentios ficaram anistiados da sua culpa, da sua dívida para com Deus. Em Cristo Jesus, todos nós fomos reconciliados com Deus. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliando o homem consigo mesmo. Coisa maravilhosa. Nós fomos reconciliados com Deus. Os judeus foram reconciliados com Deus. É importante enfatizar que os judeus, eles não estavam isentos da morte sacrificial de Jesus. É importante salientar que o judeu, por não ter entendido o propósito da lei, também estava sujeito à condenação eterna. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que através da cruz, Jesus reconciliou ambos os povos para com Deus. Por meio da cruz, ambos fomos reconciliados com Deus. Então o judeu também precisava da salvação em Jesus, da mesma maneira que eu e você precisamos. Então que nós entendamos isto. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo seu interesse. Obrigado por ter ficado até agora nos assistindo, acompanhando as nossas considerações acerca desta lição número 7.
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Não perca, nesta noite, teremos um grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Não será lá na igreja, mas será um culto online com a participação de vários irmãos e departamentos de louvor. Fica com Deus, Deus nos abençoe e até a próxima lição.